Amém? Colossenses capítulo 1, verso 13. Vamos ler o texto. Diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Só até aí. Mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós oramos mais uma vez nessa hora. Vamos a Ti, ó Deus, em nome do Teu Filho, pedindo ao Senhor graça, ó Pai, para compreendermos a Tua palavra que será pregada. Enche nosso coração de temor, ó Pai. Leva nossa mente cativa a Ti e ministra em nós o Teu poder com a Tua palavra, para que assim nós possamos viver em conformidade a ela e a Tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à exposição do livro de Colossenses, e esse é o segundo sermão da série. O primeiro sermão, nós falamos sobre o poder do Evangelho em nossas vidas, na vida da Igreja de Cristo. E esse poder, ele gera em nós fé, esperança, amor, como marcas que vão distinguir o povo de Deus, a nação santa de Deus. E num segundo momento eu mostrei como deve ser a nossa resposta a esse poder que nos alcançou. Nós precisamos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. E isso vai nos fazer frutificar em boas obras, viver para o seu inteiro agrado. É isso que nós vimos no primeiro sermão. Então, finalizamos o primeiro sermão no verso 12, que nos diz algo muito interessante. Olhe comigo o verso 12. Dando graças ao Pai que os capacitou, ou seja, Ele nos tornou apto, nos qualificou a participar da herança dos santos na luz. Ou seja, o conhecimento de Deus, conhecer a Deus, nos conduz a uma vida de gratidão, por compreender aquilo que Ele fez por nós, a sua obra em nossas vidas. E essa obra que Ele fez em nós está claramente exposta nos versos 13 a 23. É o que vamos falar hoje. A suficiência da obra e da pessoa de Cristo. Porém, antes de entrarmos nesse texto, eu quero, meus irmãos, exaltar a grandeza, a profundidade desses 10 versículos. Aqui se encontra o maior tratado cristológico de todo o Novo Testamento. Aqui se encontra a descrição de quem é Cristo, quem é a sua pessoa divina, a sua pessoa humana e a sua obra redentora. E por conta disso, meus irmãos, eu quero dividir esse texto, ou melhor, esse sermão, em duas partes, porque eu não quero correr o risco aqui de encher sua cabeça de informação e, ao mesmo tempo, eu não quero tratar esse texto de forma rasa, de forma corrida. Eu quero aqui, aproveitar esse texto. Como diz o pastor Heber Campos Júnior, nós precisamos parar e poder aproveitar as belezas do caminho, enquanto nós estudamos, ou nós viajamos por todo esse livro de Colossenses. Então, hoje será a parte 1, e na próxima vez que eu pregar, nós continuamos a parte 2, sobre a suficiência de Cristo. Então, meus irmãos, vejamos o que Paulo nos ensina hoje sobre a suficiência da obra de Cristo. Vamos começar com a obra de Cristo. Uma vez que eu quero relembrar que os irmãos, a igreja de Colossenses enfrentava uma luta grande contra falsos mestres que queriam adicionar algo à obra de Cristo, queriam acrescentar algo ao Evangelho. Eles não negavam a Cristo, mas eles queriam acrescentar algo além da obra salvadora de Jesus. E Paulo começa a nos mostrar a suficiência da obra de Cristo no verso 13. Veja comigo. Ele diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu começo aqui nessa noite, meus irmãos, perguntando a vocês: quem recebe uma herança? Quem recebe uma herança trabalha por essa herança? Ou essa herança, ou receber uma herança significa receber algo que o outro conquistou?
nos versos 12 e 13, Paulo, ele desmonta qualquer argumento, qualquer mentira de falsos profetas que queriam justificar algo mais, acrescentar algo mais à obra de Cristo. Paulo, ele já desmonta esse argumento porque a obra de Cristo é perfeita naquela cruz. Ele diz no verso 12 que nós temos uma herança. E no verso 13 ele descreve quem trabalhou e quem conquistou essa herança. A saber, o Deus Pai, ele trabalhou. Diz no verso 12, dando graças ao Pai. E no verso 13 ele começa, ele, ou seja, o Pai, do verso 12. Então quem trabalha por essa herança? O Pai. E quem conquista ela? Jesus. O Pai, por meio de Cristo, por meio do seu Filho amado. Cristo, ele triunfou sobre o poder das trevas. Ele venceu o poder de Satanás e instalou o seu reino aqui nessa terra. Essa é a herança dos santos, do verso 12. Essa é a herança conquistada por outro, Jesus Cristo. Conquistada para o seu povo, para a igreja do Senhor. Mas quando nós olhamos para o verso 13, nós vemos aqui, meus irmãos, uma linguagem de guerra. A figura que pinta aqui é uma figura de guerra. Perceba que Paulo usa libertou, transportou para o reino, a ideia de que é um reino disputando com o outro, porque a ideia de Paulo aqui é uma linguagem de guerra, a linguagem de Paulo aqui é uma linguagem de guerra. Jesus veio, lutou essa guerra e destruiu o poder do inimigo. Eu quero ilustrar isso para você. A ideia é como se um reino saísse à guerra contra outro reino. Então, aquele rei, ao vencer o rei inimigo, ele toma posse para si dos bens, dos animais, das próprias pessoas do reino inimigo. E ele então traz para o seu reino, ele transporta toda aquela riqueza, todo aquele símbolo de vitória, ele transporta para o seu próprio reino, como um símbolo de vitória, como um símbolo de humilhação para o rei que foi vencido. Essa é a figura que Paulo pinta aqui, quando ele diz que ele nos libertou do poder das trevas. É isso que Paulo diz, ele diz, ele, Deus Pai, ele nos libertou do poder das trevas, ele nos libertou, é uma ação completa, consumada, e nos transportou em triunfo, ele nos transportou como sinal de vitória para o reino do seu Filho amado. Isaías, ele profetizou que essa seria a missão do Messias. Isaías 61, verso 1, ele diz assim, que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e colocar em liberdade os que estão algemados. O próprio Jesus, em Lucas 4, quando ele vai à sinagoga, ele abre então o livro dos profetas, ele lê exatamente essa passagem. E sabe o que ele diz? Hoje se cumpriu o que diz as Escrituras. Porque Cristo veio ao mundo libertar o cativo, libertar o pecador do seu cativeiro. A primeira vinda de Cristo, meus irmãos, ela foi marcada por uma batalha contra o reino das trevas. Era a luz do mundo brilhando em meio a um mundo de trevas e de pecado, em meio ao mundo onde reinava a morte, onde reinava as trevas. Jesus, ele fala dessa batalha. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas 11, para nós vermos quando Jesus fala sobre essa batalha, que acontece na sua primeira vinda. Lucas 11 é o texto em que Jesus expulsa um demônio, e os fariseus o acusam de expulsar aquele demônio pelo maioral dos demônios, Beelzebu. E Jesus vai dizer em Lucas 11, verso 17, acompanhe comigo, ele diz, mas Jesus disse-lhes, veja as palavras de Jesus,
todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como seu reino subsistirá? Isso porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebu. Verso 20. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Aí Jesus ilustra isso. Quando o valente, Satanás, bem armado, guarda sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, Jesus, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Perceba a linguagem de guerra acontecendo aqui. Perceba como Jesus ilustra muito bem isso. Satanás como valente, detendo o poder desse mundo de trevas, em seu poder, em suas mãos está as almas dos homens pecadores, aqueles que estão vivendo em pecado. Mas Jesus diz, aparece um mais valente, vence-o, tira-lhe a armadura em que tanto confiava e reparte os seus despojos. Mais uma vez, linguagem de guerra. Repartir os despojos é aquilo que eu expliquei agora há pouco. Quando o rei toma do inimigo os seus bens e leva para o seu próprio reino como sinal de vitória. Isso é um despojo e é o que Jesus fez com Satanás, quando ele esteve aqui. Mas vamos entender essa batalha na prática. Vamos entender como se deu essa batalha na prática. Veja bem, meus irmãos, quando o homem peca, a morte e o pecado entram no mundo. Entram no mundo. Então, uma vez esse mundo foi manchado pelo pecado, uma vez que o pecado entrou, a morte entrou, esse mundo, essa criação, esta era, foi manchada pelo pecado. E é entregue a Satanás. E é entregue ao domínio de Satanás. 1 João capítulo 5, verso 19, o apóstolo vai nos dizer, nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. O mundo está sob o domínio do maligno, o mundo está condenado sob o domínio do maligno. Mas sabe de que mais? Deus envia o seu Filho a esse mundo. Cristo então pisa nessa terra, ele invade o reino das trevas, ele então invade o reino das trevas e começa o que nós chamamos de batalha escatológica. Uma espécie de briga por poder. Sabe, meus irmãos, isso pode parecer novidade para nós, mas acontece algo interessantíssimo quando Satanás tenta Jesus no deserto. Satanás tentando Jesus no deserto, isso está registrado em Lucas 4. Satanás vira para Jesus e oferece a ele algo ousado. Parece que está havendo ali uma guerra por poder, por autoridade. E Satanás diz a Jesus assim, eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Aqui Satanás afirma que foi entregue a ele poder sobre os reinos da terra, e ele oferece a Jesus como se ele estivesse oferecendo um acordo, né? Jesus, se o caso aqui for uma briga por poder, eu te ofereço o poder. Me foi entregue, eu posso dar a quem eu quero. Bem, nós podemos lembrar também, quando Jesus, caminhando por essa terra, quando ele encontra com demônios, os demônios logo dizem para ele, vieste nos atormentar antes do tempo? Antes do tempo vieste nos atormentar, ó Santo de Deus. Perceba, meus irmãos, a guerra acontecendo durante o ministério terreno de Jesus, a luta entre a luz e as trevas. Algo estava acontecendo enquanto Jesus caminhava por aqui. Era Jesus amarrando o valente, era Jesus tirando a sua autoridade. Então Jesus morre. Jesus então satisfaz a justiça de Deus, morrendo como substituto de pecadores,
morrendo como substituto daqueles que ofenderam a Deus, que pecaram contra o Senhor. Mas ele ressuscita ao terceiro dia. Ele ressuscita e antes de ser exaltado, sabe o que Jesus diz aos seus discípulos? Toda a autoridade, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Não há nada que escape ao domínio de Cristo, porque Ele conquistou isso na cruz. Ele amarrou o valente, Ele tirou a autoridade que Satanás tinha. E agora Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Essa é a obra perfeita de Jesus. Eu estou falando isso para mostrar para você que a obra de Jesus é perfeita, é eficaz, ela é suficiente. Ele nos libertou de uma vez por todas. É por isso que em João está escrito com todas as letras: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Porque o mérito está sobre o Filho, é Ele que conquistou, é Ele que derrotou as forças das trevas, é a luz dele que brilhou nesse mundo de trevas, trazendo libertação aos que estavam algemados, proclamando liberdade aos cativos. Portanto, meus irmãos, diante dessa verdade, eu quero trazer paz ao seu coração. Não há possibilidade de Satanás retomar o poder sobre a vida daqueles que são salvos em Jesus, daqueles que creem no Filho amado do Senhor. Não há essa possibilidade de Satanás tomar conta da sua vida, porque em você e em mim habita aquele que é maior do que ele. Uma vez libertos, Satanás não tem mais espaço em nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Meus irmãos, por isso que é uma aberração quando nós vemos por aí avisos e chamadas de culto de libertação, culto de quebra de maldição. Meus irmãos, uma vez que aquelas pessoas são crentes em Jesus, não há espaço mais para Satanás. Ele não tem poder para agir sobre a sua vida e te dominar. Essas pessoas que participam disso, ou nunca foram libertas por Jesus, ou elas nunca foram verdadeiramente salvas. Não tem jeito de conciliar as duas coisas. As algemas que nos prendiam ao cativeiro, elas foram libertas, elas foram arrancadas por Jesus. E Ele nos transportou para o seu reino, um reino de luz e não de trevas, o reino do seu amor. Mateus diz que quando Jesus começou o seu ministério, então se cumpriu uma outra promessa de Isaías, a promessa que diz que o povo que vivia em trevas viu a grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Jesus veio a esse mundo para libertar os cativos do poder de Satanás. A obra de Cristo não precisa de acréscimos. Ele veio como luz e brilhou sobre o mundo de trevas e destruiu o poder das trevas, nos libertando, nos tornando herdeiros do seu reino. E esse reino é o reino eterno de nosso Senhor. O reino do seu amor, o reino do Filho do seu amor. E Paulo agora complementa, verso 14. Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos ver esse texto mais de perto. Ele diz que nós fomos libertos, e Ele nos transportou para o reino do seu Filho. Paulo está dizendo Deus, o Deus Pai do verso 12, Ele nos libertou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, ou seja, Ele fez isso mediante a obra de Jesus, e Ele nos transportou para o reino do seu Filho. Aí Paulo completa no verso 14, em quem, ou seja,
do seu Filho amado, em quem temos a redenção. Ele está dizendo, no Filho amado é que nós temos a redenção. Mas o que significa redenção? Redenção, meus irmãos, é o ato de libertar um prisioneiro, mas é libertar um prisioneiro mediante o pagamento do resgate dele. Não é apenas libertá-lo, como se fosse ir lá e extrair ele. Não, ele vai e paga o preço por aquele prisioneiro. Eu quero ilustrar isso para os irmãos entenderem bem. Já viu quando o marido pisa na bola com a mulher e faz raiva nela? Aí ele diz para ela assim, meu bem, deixa eu fazer alguma coisa para você, deixa eu te pagar um jantar, levar você para sair, para eu me redimir com você. A ideia do marido é fazer algo que esteja à altura do erro que ele cometeu, para ele acalmar a esposa, para ele satisfazer as exigências da esposa, que ela está brava. É exatamente o que Jesus fez. É exatamente isso que Jesus fez. A nossa ofensa, meus irmãos, foi uma ofensa a um Deus santo, a um Deus justo, um Deus completamente outro, um Deus que o povo judeu nem ousava falar o seu nome, um Deus que é chamado na Bíblia de santo, santo, santo. A nossa ofensa foi a esse Deus. E eu pergunto a você, qual homem pecador consegue fazer uma obra que esteja à altura da ofensa que ele cometeu contra esse Deus santo? Qual homem poderia oferecer pelo menos a si mesmo, como, usando a ilustração do Antigo Testamento, como um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito, para poder satisfazer as exigências da ira de Deus? Qual homem pecador poderia morrer pelo seu pecado? Meus irmãos, se um pecador morresse, ele morreria apenas pelo seu pecado. Mas para que houvesse redenção para a humanidade, para que houvesse salvação para a humanidade, Deus enviou então aquele que não tem pecado. Deus enviou aquele que não tem mácula, que não caiu, que não se manchou com o pecado que nós pecamos, com as nossas transgressões. Da mesma forma que nós caímos, ele não pecou. Deus enviou esse que é perfeito, a ponto de João Batista apontar e dizer, eis o Cordeiro de Deus, remetendo à imagem do Antigo Testamento, aquele Cordeiro sem mancha, sem pecado, perfeito, para satisfazer uma ofensa a um Deus santo e justo. Perfeito, para satisfazer a justiça de Deus. Cristo fez essa obra, e a obra dele está à altura do nosso pecado, porque nós pecamos contra um Deus santo e justo, e Jesus veio, e ele foi santo e justo, ele cumpriu a exigência da lei, ele cumpriu a lei do início ao fim, e a lei exigia que se pecasse, precisa haver morte. Adão, se você pecar, certamente você morrerá. Sem derramamento de sangue, todo o Antigo Testamento ensinou isso. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então vem Jesus, cumpre a lei de Deus, cumpre as exigências, ou seja, ele se coloca no nosso lugar, ele assume a nossa dívida e morre no lugar dos transgressores. E é por isso que somente nele nós temos a redenção. É por isso que somente nele, porque o preço foi pago, e um preço de sangue, um preço alto demais para nós pagarmos. Eu quero que você entenda bem isso.
Se você morresse pelo seu pecado, você morreria somente pelo seu pecado. Seguindo essa lógica, toda a humanidade deveria morrer pelo seu próprio pecado. Mas para que houvesse então a salvação, para que Deus de alguma forma pudesse salvar os pecadores, Ele envia alguém que não tem pecado, para assumir os pecados de nós que temos pecados, para assumir o nosso lugar. Gálatas 3, Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque Ele se fez maldição no nosso lugar. Aquele que não tem pecado, aquele que não teve pecado, Ele se fez pecado por nós, diz Paulo, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. É isso que Cristo fez por nós, para nos redimir. É por isso que no Filho amado nós temos a redenção, porque Ele sim pagou o preço de sangue, para que houvesse salvação, para que Deus pudesse salvar o pecador. Mas não só redenção, Ele também nos dá a remissão de pecados. É o final do verso 14. O que significa remissão de pecados? É o perdão da dívida do pecado. Meus irmãos, veja que maravilha isso, que coisa maravilhosa. Ao passo que Cristo paga o preço para nos resgatar da maldição da lei, Ele, por outro lado, perdoa a nossa dívida. Eu quero ilustrar isso. Imagine que você está devendo no banco, muito dinheiro, e alguém chega e paga a dívida por você. Naturalmente, a pessoa que pagou vai dizer para você: agora você não deve mais o banco, você deve a mim. Eu vou parcelar em suaves prestações para você poder pagar. Essa é uma ilustração, meus irmãos, para você entender que Cristo, Ele pagou o preço. Ele tinha o poder de exigir de nós alguma coisa para nós quitarmos essa dívida com Ele. Mas Cristo não fez isso. Cristo não cobra nada. Cristo não é como o exemplo que eu dei. Ele não vai chegar em você e dizer: você está me devendo. Você está me devendo a sua salvação. Você está me devendo isso ou aquilo. Faça isso ou faça aquilo, para você poder pagar a sua salvação. Não. Ele não cobra nada. Pelo contrário, Ele oferece a nós perdão. Ele oferece para nós completa remissão de pecados. Ele oferece para nós completo perdão, completa libertação da culpa do pecado. Ele pagou a dívida e já não há mais dívida na nossa conta. Romanos 5, verso 18, veja o que Paulo diz: assim como por um só homem veio a ofensa e, portanto, o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, não dois, não três, não vários, um ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que nos dá vida. É a justificação de Cristo, é a remissão de pecados que Cristo nos dá, que vai lá no nosso calabouço, vai lá na nossa prisão e nos resgata, e nos dá vida, e nos justifica dos nossos pecados. É por isso que nós podemos falar com todas as forças: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação. Paulo, escrevendo a Coríntios, 2 Coríntios 5, 18, ele vai nos dizer algo precioso. Ele diz que tudo isso provém de Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Tudo isso provém de Deus. Meus irmãos, diante disso nós temos que levantar nossas mãos para o céu e dizer: obrigado, Senhor. Glórias eu te dou, Senhor, porque isso provém de Ti. Porque se dependesse de nós estaríamos fadados à condenação. Mas tudo isso provém de Deus.
por meio de Cristo Jesus. Eu não quero, meus irmãos, que vocês saiam daqui com um entendimento errado. Deus não pagou nada a Satanás. Não entenda mal. Deus não pagou o preço de resgate a Satanás. Deus, ele providenciou o pagamento da dívida a si mesmo. O homem pecou contra Deus, transgrediu a lei de Deus, e a lei exigia a nossa morte. Então Deus vem e providencia o pagamento dessa dívida. Providencia alguém, como eu disse, que iria suprir as exigências dessa lei, da sua própria lei. Como diz o texto de Coríntios, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Ele não estava pagando nada a Satanás. Romanos 3, Paulo vai ser muito claro nisso, que Deus enviou o seu Filho para cumprir a lei que exigia a morte de pecadores. Ele envia seu Filho para cumprir a lei, porque assim Deus, o próprio Deus, poderia manifestar a sua graça aos pecadores, de forma que ele fosse justo em punir o pecado no seu Filho Jesus, mas ao mesmo tempo justificador, perdoador, daquele que crê em Cristo, de mim e de você, que hoje ouve essa palavra do Evangelho. Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, essa é a obra maravilhosa de Jesus, essa é a obra consumada. Jesus na cruz, ele disse: fiz minha parte, Deus, agora é com os homens, hein? Não, ele não falou isso, ele diz: Pai, está consumado, agora pecadores podem ser salvos mediante a fé em Jesus. É isso que nós proclamamos, é isso que nós anunciamos no Evangelho, a obra perfeita, a obra eficiente, a obra suficiente de Jesus para salvar as nossas vidas. Meus irmãos, eu quero concluir esse sermão chamando você nessa noite, com base em tudo que você ouviu aqui. Nós precisamos, meus irmãos, rejeitar tudo aquilo que nós ouvimos lá fora, que tem aparência de evangelho, que tem ali uma capinha de evangelho. A pessoa usa um texto bíblico, alguma coisa, para tentar nos convencer de que a obra de Cristo precisa de algo mais, que a obra de Cristo precisa de uma campanhazinha, precisa de um sacrifíciozinho no altar. Meus irmãos, o nosso último altar foi a cruz, onde o Cordeiro sem defeito foi imolado, derramou o seu sangue, verteu o seu sangue naquela cruz, para nos dar a redenção e a remissão de pecados, para nos libertar do poder das trevas, para nos dar uma herança com os santos, no seu reino eterno. A obra de Cristo, ela não precisa de acréscimos. Isso nos traz uma segurança grande, meus irmãos. Isso nos traz uma grande segurança de saber que nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Ficou mais vivo agora, né? Que nada nesse mundo pode nos separar do seu amor. Que nada nesse mundo pode nos impedir de chegar lá. Isso daqui, meus irmãos, nos traz uma certeza tão grande de vitória, que quando nós olhamos para Apocalipse, ali não vai narrar mais uma batalha, vai narrar um massacre. Lá no final, no fim de todas as coisas, a Bíblia diz que Cristo, ele vai derrotar, lançar no lago de fogo e enxofre, tanto Satanás contra a besta, falsos profetas, toda aquela tralha de pessoas e gente, e demônios, ele vai derrotar com o sopro da sua boca.
não é batalha, não é peleja, não é luta. Cristo já venceu na cruz. Ali a vitória só será agora consumada, o reino de Cristo será plenamente estabelecido. Novos céus e nova terra. Sabe qual que é a certeza que temos? Que a vitória é certa. A vitória é certa, irmãos. Descanse. Descanse sabendo que você, de certa forma, já habita nesse reino. Descanse sabendo que o seu mestre, uma vez que você creu em Jesus, ele já venceu por você. Ele já venceu. E apenas basta apenas que chegue o último dia, onde nós então reinaremos com Ele para sempre, onde Ele destruirá todos os seus inimigos, apenas com o sopro de sua boca. Mas, para encerrar, eu quero apenas fazer uma chamada a você que me ouve, tanto aqui quanto na rádio. Talvez você ainda não desfrutou desse reino de paz, desse reino de luz e não de trevas. Talvez você ainda não usufruiu dos benefícios de viver sob o domínio de Cristo, em seu reino, o reino do Filho amado. Quero dizer para você que me ouve, é que Cristo chama todos ao arrependimento. Cristo nos chama ao arrependimento e a crer nele. Ele diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que me confessar, eu o confessarei no último dia. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, nessa noite, eu quero chamar você que está aqui. Venha a Cristo o mais breve possível. O mais breve possível. Porque às vezes você está vivendo algemado, você está vivendo sob o domínio do pecado, sob o domínio das trevas. Mas eu quero dizer a você que a luz brilhou. E nessa noite a luz brilhou sobre sua vida. Venha, Cristo está chamando você ao arrependimento, à fé. Venha a Cristo e Ele guardará você até o fim. A promessa que Ele tem para nós é: estarei com vocês até o fim, até a consumação dos séculos. Amém? Curva sua cabeça rapidinho. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tua palavra foi ministrada. Ó Pai, aplica essa palavra em nossos corações. Nos faz andar em gratidão, frutificando em boas obras, vivendo para o Seu inteiro agrado, porque nós temos uma herança com o Senhor, uma herança no reino do Seu Filho amado. E eu oro, Senhor, para aqueles que ouviram a Tua palavra e não ainda experimentaram das bênçãos da salvação que há em Cristo Jesus. Que o Senhor, pela ação poderosa do Teu Espírito Santo, os convença do pecado, da justiça e do juízo. E que eles venham a Cristo, ó Pai, rendidos aos pés da cruz, onde há redenção, onde há remissão de pecados, para o louvor da Tua glória, assim eu oro. Em nome de Jesus. Amém?